No dia 9 de setembro de 2025, nosso grupo do Laboratório Extensionista 1, composto pela Moana Monteiro, Mirella Barazetti e Mariana Zanetti, realizou uma visita ao Caminho do Vinho para conhecer os seus empreendimentos, suas histórias, verificar as formas de gestão desses empreendimentos, as estratégias desenvolvidas por eles, entender os seus impactos e as novas perspectivas alinhando a teoria e a prática no Caminho do Vinho. Nós visitamos o empreendimento Floricultura em Cantos do Jardim, que é localizada no Caminho do Vinho em São José dos Pinhais e iniciou no ano de 2012, como um desdobramento da história familiar da Dona Irene. Antes disso, em 2001, a família já havia aberto no Caminho do Vinho o Café Colonial Casarão, muito conhecido na região, e acima desse café havia um espaço livre, sem uso definido. E como sempre foi apaixonada por plantas, Dona Irene sonhava em abrir uma floricultura, mesmo sem ter o apoio da família, que considerava essa ideia desnecessária. Para dar início a esse projeto, ela e o irmão compraram uma chácara onde começaram a produzir cactos e suculentas. Inicialmente, Dona Irene cultivava um pouco de tudo em casa e em estufas. E o espaço da chácara, porém, ficava muito distante do café colonial. E logo perceberam que seria melhor aproveitar a área junto ao Café Colonial, onde já havia um fluxo de visitantes. Assim, a floricultura em Cantos do Jardim foi instalada ali, próxima ao casarão. A trajetória da família no Caminho do Vinho remonta a 1999, quando a prefeitura aproveitou a tradição local de produção de vinho para fomentar o turismo rural. Os moradores, em geral descendentes de imigrantes, cultivavam as uvas e produziam vinho em pequena escala, vendendo diretamente em suas propriedades. Com o tempo, uma praga atacou as raízes das videiras. Essa praga se chamava pérola e inviabilizou boa parte da produção de vinho. Muitos produtores desistiram ou mudaram de terreno, e a continuidade do vinho na região passou a depender de parcerias. Hoje, a uva costuma vir de outros locais e é vinificada ali. A família da Dona Irene, que já possuía terras e havia mantido uma leiteria por um tempo, também fez parte desse processo de transformação econômica no Caminho do Vinho e na cidade de São José dos Pinhais. Ao longo dos anos, o espaço que atualmente é a floricultura em Cantos do Jardim passou por diversas ideias de uso. Chegaram a considerar um salão de festas, tiveram um projeto que foi aprovado, mas o investimento previsto era cerca de R$70 mil. Devido ao alto valor, eles optaram por não seguir com esse projeto. Durante esse período, o terreno ficou cerca de 4 anos fechado. O antigo telhado que antes tinha sido removido e até as vacas que ainda estavam no terreno e tinham um cheiro forte foram levadas para um outro local. Foi nesse contexto que a Dona Irene decidiu finalmente investir na sua floricultura, mesmo quando suas sócias originais recuaram diante da expectativa de retorno financeiro baixo. Ela seguiu sozinha e consolidou o negócio da sua família. Hoje, a Encantos do Jardim não se limita apenas à venda de plantas. Além dos cactos e suculentas que são produzidos na chácara pela Dona Irene, ela também mantém parcerias com produtores que fornecem produtos como orquídeas e outras espécies e cobram uma porcentagem em cima do valor das vendas. A floricultura também oferece artesanatos de tradição familiar, como bordados, crochê, bolsas, nécessaires, além de perfumaria, bijuteria, artigos de louça, toalhas e acessórios para cabelo. Essa variedade acaba tornando o espaço um conjunto de pequenos empreendimentos e atrai diferentes públicos. A equipe da floricultura conta com 2 funcionárias que trabalham nos finais de semana, que são os dias em que a casa abre, aos sábados, domingos e também nos feriados. Essas funcionárias ficam responsáveis pelas partes de vendas, fechamento de caixa e repasse das informações, enquanto a Dona Irene se encarrega do contato com os fornecedores e da reposição das mercadorias. Na chácara em que a Dona Irene produz os seus cactos e suculentas, um casal de caseiros auxilia na produção das plantas e chamam reforços quando é necessário. A distância da cidade dificulta que o empreendimento mantenha uma retenção de talentos, pois o trabalho é concentrado apenas em 3 dias na semana. Por isso, é necessário que o empreendimento ofereça bons salários para que eles consigam manter a sua equipe. A maioria das funcionárias atuais da Dona Irene trabalha em outros lugares durante a semana e aos finais de semana vai até a floricultura para auxiliar. Um outro desafio que também é enfrentado pela floricultura é a sazonalidade que influencia o negócio.
No inverno, por exemplo, o movimento do café aumenta muito, pois o inverno remete a um café. Mas a geada costuma danificar os jardins dos clientes e eles param de comprar nesse período. Primavera, então, que se eleva a demanda por plantas para reposição, já que no verão todos querem ter um jardim mais florido. Mas no verão, o café já tem um público menor, mas a procura por orquídeas e plantas ornamentais acaba crescendo. Antigamente, a floricultura ela era muito dependente do movimento do café do casarão, mas com o tempo ela se tornou menos dependente e consegue se sustentar mesmo de forma autônoma, embora a presença do casarão continue a atrair muitos visitantes que acabam comprando algo ao passar pelo local. Muitos visitantes que estão no café falam que vão dar apenas uma passadinha na floricultura e acabam levando algum produto. A dona Irene, que tem formação em biologia e magistério e deu aula por muitos anos, mas hoje já é aposentada, preza por manter um negócio em um ritmo que traga prazer e não apenas o lucro. Por isso, ela acaba optando por não vender online, avaliando que a gestão digital exigiria mais esforço do que ela deseja ter no momento. Ela mesma cuida da curadoria de todos os produtos, viaja até São Paulo para escolher pessoalmente as peças e plantas a preços competitivos. Para ela, atualmente, a prioridade é manter a floricultura como um espaço acolhedor, de um trabalho prazeroso e sustentável, que valorize tanto as plantas quanto o artesanato familiar. Assim, a Encantos do Jardim consolidou-se ao longo de mais de uma década como um ponto de referência no caminho do vinho, resultando da perseverança de Dona Irene, de seus familiares, do espaço que une a natureza, a tradição e o artesanato, e mantém vivo o espírito de empreendedorismo que transformou a história de toda a região. Nosso grupo vê que esse trabalho nos deu uma oportunidade muito valiosa de conhecer um empreendimento muito diferente no caminho do vinho. Porque quando a gente pensa no caminho do vinho, a gente sempre costuma pensar em vinícolas, em restaurantes, em cafés e conhecer uma floricultura, que é a única floricultura do caminho do vinho atualmente. É algo muito diferente e a gente acaba vendo como os esforços são diferentes de outros tipos de estabelecimento. A gente compreendeu os desafios que a dona Irene passa e a gente conseguiu ver a sua luta para conseguir manter a floricultura no caminho do vinho. Mesmo muitas pessoas não apoiando a ideia da dona Irene, até mesmo seus familiares, falando que não daria bons retornos, a dona Irene insistiu em manter a floricultura no caminho do vinho e atualmente tem um trabalho que ela gosta muito, que é com o cuidado das plantas. Então foi uma excelente oportunidade para o nosso grupo, para nós conhecermos esse empreendimento, para nós conhecermos a história dele e junto à história também do café da família, e ficar como é a gestão desse empreendimento com a dona Irene, todas as estratégias que ela usou, de não vender apenas as plantas, mas também focar em artesanato familiar, que vem direto do produtor, e entender o impacto que tudo isso tem na floricultura, todas as escolhas que ela faz e também as novas perspectivas que ela tem para o caminho do vinho e para a sua floricultura.